Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo com o Nono Ano. Vamos lá, Nono Ano? Vamos fazer uma revisão sobre ginástica e suas características? Vamos lá. Então a ginástica, ela é a prática corporal de exercitar o corpo de forma nua, ou seja, de forma integral, que existe há muito tempo, desde que na pré-história o homem já fazia suas habilidades gímnicas, mas de forma mais sistematizada desde que o homem grego da Grécia Antiga já fazia várias competições e disputas até chegar aos Jogos Olímpicos. E a partir disso, ele pouco a pouco foi desenvolvendo essas práticas com treinamentos a torná-los exercícios físicos. Esses exercícios físicos, que são atividades de forma intencional que visam o desempenho, seja ou melhor, que visam o desempenho, a prática corporal saudável e que está pautada na periodização, na intensidade e na duração de determinadas atividades. Elas podem ser feitas em ambientes abertos, feitos como calistenia, como corridas e entre outras modalidades, em ambientes de academia em que vão se utilizar os equipamentos ou não, mas para chegar a determinados desempenhos específicos, seja musculação, crossfit, HIIT, ginástica aeróbica, entre tantas outras. E esse exercício também está atrelado ao desempenho, como por exemplo alguns atletas que iniciam a carreira com um determinado condicionamento físico e vão desenvolvendo a sua musculatura corporal, o seu condicionamento cardiorrespiratório, a sua modificação metabólica para atingir níveis de alto desempenho. Essa ginástica ela também está atrelada ao sedentarismo, pois as pessoas que não a praticam geralmente ficam sedentárias, ou seja, têm um nível de atividade física muito baixo, no qual a OMS determina que esses sedentários é uma condição muito grave em relação à predisposição de vários outros níveis, outras doenças que podem ocorrer, até porque além de estarem com pouca atividade física semanal, eles também vão utilizar esse tempo para ficar mais tempo sentado, consumindo alguns outros alimentos que vão fazer com que eles atrapalhem o seu organismo. Pensando também do ponto de vista da vigorexia, em que os atletas ou praticantes de musculação, por exemplo, não conseguem se enxergar como são e sempre acham que seu corpo está abaixo daquilo, então fazem exercícios muito intensos, preocupam-se bastante para que não possa faltar nenhum tipo de treinamento em relação a isso e pensam que sempre seu corpo está abaixo do comum. E para isso, ou para outros âmbitos, eles podem potencializar os rendimentos dos exercícios. E como é que eles podem fazer isso? Através da nutrição. Seja uma nutrição habitual não intencional, uma funcional natural ou uma farmacosintética. Na não intencional, é habitual, que são qualquer alimento que eles possam, seja fast food, alimentos de carboidratos, proteínas, sejam que vão utilizando no dia a dia sem nenhum tipo de intenção. Podem utilizar uma nutrição mais específica, mais de âmbito natural, ou seja, fazer uma dieta em que seja pautado em proteínas, em carboidratos, em lipídios, que todos estes estejam balanceados. Ou pode também buscar a nutrição farmacosintética através de cápsulas, de suplementos alimentares que possam vir a potencializar o seu rendimento nessas atividades voltadas à ginástica. O corpo dessas pessoas que praticam ginástica, eles vão se modificando ao longo da vida. Então, na infância, as crianças têm corpos de uma forma, vão chegando à puberdade com algumas características que vão pautar como é que vai ficar aquele menino ou aquela menina, e depois, na fase adulta, quando haverá a maturação desses corpos e se vai haver uma hipertrofia muscular, se vai ganhar um condicionamento cardiorrespiratório maior, isso terá várias transformações corporais
das pessoas. E nisso, os biotipos corporais são bem diferentes, seja um ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo, em que as pessoas vão ter estruturas corporais diferentes. Então, o ectomorfo com corpos mais finos, mais magros e com quadris mais estreitos, as mulheres com esse quadril estreito, além de poucos seios e músculos nessa região, e pouco nível de gordura, além do metabolismo muito acelerado. Seja também um corpo mesomorfo, em que é um biotipo corporal que seja magro, mas ao mesmo tempo com bastante musculatura, com tipo de fibras que há um crescimento maior, seja com gordura abdominal menor, com a cintura mais fina e com um metabolismo muito rápido para poder agir dessa forma, além de que mulheres têm os quadris mais largos e cintura finas. E o corpo endomorfo, que é um corpo mais redondo, com maior tamanho das estruturas ósseas e musculares, um corpo mais largo e que tem uma dificuldade em relação ao seu metabolismo, à sua catabolização de alguns substâncias internas ao corpo, fazendo com que eles acumulem uma maior quantidade de gordura. Então esses corpos, eles estão inseridos nessa ginástica e devem se ter um entendimento para que eles possam fazer as suas atividades corporais de forma correta, sem sobrecarregar seus corpos a alguma atividade. E para que isso ocorra não de forma natural, eles têm que utilizar alguns suplementos alimentares, que sejam os naturais, sintéticos ou não, ou os que são de forma utilizados de forma química, mas que não são saudáveis, como o caso dos anabolizantes e dos esteroides, enfim. Como o caso da testosterona, utilização do GH, todos sintéticos que não são aplicados de formas saudáveis. E com isso, com essa aplicação de forma não saudável, pode trazer vários problemas ou riscos às modificações corporais. Essa modificação corporal, natural ou não, através da vigorexia, pode trazer um transtorno psicológico para a pessoa e depois ocasionar várias lesões. As pessoas que usam esses suplementos não naturais, que são tidos como, digamos que, ilegais e não trazem saúde, podem trazer várias deformações para o corpo. As questões psicológicas e psíquicas em relação à anorexia, além de metabólicas, podem acontecer algumas infecções no corpo e que isso vem trazer algumas amputações, quebra de ossos. Podem também ocasionar várias lesões para o uso exagerado dessas substâncias ou desse exercício de forma mais vigorosa e fazer com que o corpo tenha uma modificação não natural, que pode acontecer vários desses riscos. E que conhecimentos nós temos atrelados a essas ginásticas? Essa ginástica, ela pode ser entendida como uma atividade física, ou seja, que movimenta o corpo de forma intencional com um nível de perda calórica específico. Pode ser entendido como um exercício físico, pois vai utilizar movimentos específicos, bem estruturados, para ser mensurados em relação a um período, a intensidade e também a uma duração. E está pautado no entendimento da saúde. Então, a saúde, segundo a OMS, é um estado de bem-estar completo físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E essa ginástica tende a melhorar essa condição de saúde. Nessa ginástica, nós podemos também visualizar o uso de vários equipamentos a depender da modalidade ou de onde ela será praticada. E, além disso, exige algumas estruturas e capacidades físicas das pessoas. Então, há a questão do esforço para executar determinado movimento, e quando ele é feito por um maior período de tempo com uma maior quantidade de carga, no caso peso, ela vai ter uma maior fadiga muscular. Tem os treinamentos que estão sempre atrelados à execução, então para que tenha a execução de determinadas modalidades
competitivas, sempre haverá o treinamento. A modificação corporal, como já foi dita, seja natural ou também uma modificação corporal através de alguns incrementos, sejam suplementos ou outras estruturas, melhora a questão da aptidão física das pessoas. Então, as pessoas que fazem alguma habilidade de ginástica, que estão ligadas a algumas atividades diárias, seja caminhar, seja se equilibrar, seja pular, elas vão melhorar essas capacidades físicas e vão melhorar a aptidão física delas, além de um condicionamento físico melhor para executar todas essas atividades sem que haja um cansaço nessas execuções. Além do que, essa ginástica está pautada em planos e eixos, que são estruturas imaginárias que portam o corpo e servem para diversas atividades. Sejam planos sagital, que vai separar o corpo de forma direita e esquerda, o plano frontal, que vai a parte anterior e posterior, o plano transverso da parte superior e inferior, assim como os eixos, que vão delimitar mais ainda em relação aos movimentos, sejam o plano antero-posterior, o plano lateral-lateral, ou mesmo o plano longitudinal, que vão atrelar os movimentos que são executados de flexão, de abdução, de adução, de extensão, que são movimentos executados em várias atividades. E ele serve primeiro para os conhecimentos anatômicos, ou seja, saber onde é que está a posição de determinado órgão, saber como esse órgão se vai mais para a direita, para a esquerda, para a parte superior, inferior. Isso para os médicos e para os profissionais de educação física, fisioterapeutas e da saúde em si, é muito importante. Assim como a efetividade dos movimentos. Então, a depender de qual o plano que vai ser feito ou qual o eixo que vai ser trabalhado, vai trabalhar determinado grupo muscular e assim atingir determinada estrutura muscular, seja para para uma hipertrofia, para o condicionamento físico, ou somente para uma questão de aptidão e condicionamento cardiorrespiratório. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, obrigado por estarem comigo até aqui. Essa foi mais uma aula do professor Roberto Barbosa. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.